E o Palmeiras saiu com essa vitória. 1-0, 3 pontos importantes para o alviverde do técnico Abel Ferreira. 1-0, gol marcado pelo Alan. E com o triunfo, o Palmeiras chegou a 2 vitórias em 2 rodadas, mantém o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista e tem como próximo compromisso o Mirassol. O Palmeiras, então, que nos últimos 3 duelos disputados na Arena Barueri contra os seus principais rivais do estado, terminou com um triunfo em todas. 2-0 sobre o Corinthians, 1-0 sobre o São Paulo e agora 1-0 também sobre o Santos pelo Paulistão. Palmeiras que tem, a gente sabe muito bem, quando não tem a arena disponível, utiliza a Arena Barueri e tem o estádio como uma verdadeira agora fortaleza, especialmente em clássicos contra os seus principais rivais do estado. E já passando a bola, antes da gente girar os nossos comentaristas aqui no estúdio, estou ao lado do Raí Monteiro, do Mauro César Pereira e também do Fábio Piperno. Antes da gente passar para os nossos comentaristas, vamos ouvir os técnicos de cada um dos lados. Do lado do Palmeiras, o Abel, do lado do Santos, o técnico Vojvoda. O Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, depois dessa vitória importante da equipe do Palmeiras, falou sobre a exigência no alviverde. A gente sabe muito bem, foi uma temporada de muita pressão em 2025 para o técnico português, para todo o elenco palmeirense, para a diretoria alviverde, e o Abel falou sobre essa exigência que existe na Barra Funda, especialmente com um bom momento de títulos. Sempre há cobrança por mais, e o Abel fala sobre isso. A gente escuta aqui no nosso Bate-Pronto. Eu sei que vocês quando olham para um treinador só veem os resultados. Olham para o treinador como resultado, ganha é bom, não ganha é bom, mas um treinador vai muito para além daquilo que é os resultados. Tudo o que tem a ver com isso que estás a dizer parece fácil, não é? Parece que todos os anos é fácil. Nenhum clube faz isto no Brasil. Nenhum clube com a demanda e exigência do Palmeiras faz isto. Nenhum treinador no Brasil faz isto. Nenhum. Ter 4, 5 jogadores todos os anos na equipa principal, quando eu podia dizer não quero estes jogadores, e o clube tem que contratar como fazem os jogadores, as outras equipas que lutam para o título. Contratar jogadores já feitos, que é isso que me exigem, títulos, só que isto vai muito para além daquilo que vocês veem. Por isso é que eu gosto de estar no Palmeiras, que é um clube responsável que cumpre os seus compromissos com os seus profissionais, com os parceiros com quem trabalha, com os seus colaboradores, e é por isso que me dá muito gosto trabalhar neste clube, por todo esse processo. Volto a referir, vocês só me avaliam pelo resultado, mas o treinador do Palmeiras vai muito para além daquilo que vocês veem dos resultados, é isto. Tá aí, então, as palavras do técnico Abel Ferreira falando sobre essa exigência dentro do Palmeiras. A gente tem também a fala do técnico Juan Pablo Vojvoda falando sobre um dos aspectos que chamou a atenção no Santos nesse clássico, que foi Gabigol começando no banco de reservas. A coletiva no canal oficial do Santos não estava com um áudio muito bom, mas a gente tem a arte aí, então, com as aspas do técnico do Santos. Abre aspas, então, para o Vojvoda. Sabemos que enfrentamos um clássico, um adversário bom em seu campo, em seu gramado. Quanto a dados ou estatísticas de jogo, o time criou finalizações, teve boa postura quanto à posse de bola e defendeu bem. O gol que sofremos não acho que foi um erro tático, foi um bate-rebate e ficou uma bola para eles, que define o jogo. O time terminou o jogo com 2 chutes bons, uma postura boa do Santos. Eles têm 6 pontos e nós 3. Aí mora a dor do treinador, do vestiário, de todos, porque é um jogo que precisamos somar e nesse caso, não somamos. Quanto ao Gabriel, é muito importante para nós. Estou conhecendo ele. Há que administrar os minutos também. Eu conheço o dia a dia. Ele jogou 90 minutos com a temperatura muito alta. Eu quero o Gabriel sempre no meu time. Não quero perder ele por tomar riscos. Ele vai estar no próximo jogo e isso é importante também. Precisamos de gols e ele pode dar os gols que o Santos precisa. Fecha aspas, então, para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Raí Monteiro, muito boa tarde para você. Vitória do Palmeiras no clássico diante do Santos, na Arena Barueri. O primeiro clássico paulista da temporada, Raí. Tudo bem, Boni? Boa tarde, um abraço para você. Fábio Piperno, Mauro César Pereira, a galera que nos acompanha aqui na Jovem Pan, também uma saudação especial aí a todos. É muito comecinho ainda de temporada, acho que não dá pra gente fazer avaliações muito profundas sobre os trabalhos, embora ambos, né, tanto o Palmeiras quanto o Santos sejam em continuidade em relação ao que foi o último ano, tem sempre mudanças, alterações. O Abel do lado do Palmeiras, por exemplo, nesse início de temporada tem tido, a exemplo do que foi, né, no Paulistão do último ano, escalações diferentes, aí, com algumas diferenças, né, de um jogo pro outro, da estreia contra a Portuguesa para esse jogo contra
O Santos teve, por exemplo, o Marlon Freitas no primeiro jogo como titular, como primeiro volante, uma novidade ali e tal. Nesse jogo já não teve, entre outros. Esse eu acho que é o mais destacável porque era uma estreia. Teve o Riquelme mais uma vez como titular, teve o Alan de novo, né? Jogador que vai pedindo passagem, vai mostrando qualidade. Acho que tem tudo para ser um titular do Palmeiras nessa temporada. Essa talvez seja a principal notícia, né? É um jogador que mostrou qualidade, talento, capacidade de desequilibrar jogos já na temporada passada. Ontem fez o gol da vitória do Palmeiras no jogo. Uma vitória segura, esperada, imaginada pela diferença dos dois times. O Palmeiras hoje tem um time muito superior ao do Santos, mesmo com alguns desfalques. Tinha, por exemplo, o Vitor Roque de início, que entrou ao longo do jogo, entre outras questões na partida, né? Mas acho que foi uma vitória segura e esperada do Palmeiras. Do ponto de vista do Santos, o interessante na minha visão foi o time ter conseguido competir no jogo, né? Competiu contra o Palmeiras, não foi ali amassado, humilhado, goleado, coisa do tipo. 1-0, um placar normal. A diferença, como eu disse, dos times é muito grande. O Santos está tentando construir algo novo nessa temporada. O Vojvoda chegou num momento de briga contra o rebaixamento, de urgência por resultados, sem poder fazer muitas alterações ou inserir muito daquilo que ele pensava para o time na temporada passada pelo panorama, né, que ele estava inserido no último ano. Então imagino que com o passar do tempo a gente vai ver um Santos com a cara do Vojvoda ao longo dessa temporada, ao longo desse Campeonato Paulista, mais adiante também no Campeonato Brasileiro. Então, acho que foi tudo dentro do imaginado nesse clássico. Vitória do Palmeiras, um bom jogo de algumas peças, a falta de ritmo em linhas gerais, mas para aquecer os motores da temporada, acho que para o Palmeiras vencer um clássico sempre é bom, sempre é relevante. E para o Santos, claro, uma derrota sempre é indesejada, principalmente diante de um rival importante, mas tenho a sensação de que o torcedor do Santos, claro que chateado por ter perdido o jogo, entende a diferença dos times e que vai demorar um pouco ainda para esse Santos do Vojvoda ser um time forte e ainda mais competitivo em 2026. Fábio Piperno, muito boa tarde para você. Vitória importante do Palmeiras, então. Alan, mais uma vez decisivo. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco também, os números do jovem jogador do Palmeiras. Mas é um triunfo importante para a equipe do técnico Abel Ferreira nesse começo de temporada, Piperno. Muito boa tarde. Boa tarde, Bora e Raí. Um grande abraço à nossa audiência. Olha, sobre o jogo, né? Eu costumo dizer que esse período é o pior do ano que a gente tem para comentar futebol, porque, na verdade, a gente está vendo jogos, treinos que valem pontos, né? Ainda é muito difícil a gente querer projetar o que esse ou aquele time pode fazer em relação ao que eles estão mostrando aqui. Afinal de contas, todo mundo começou a treinar há pouco mais de uma semana, 10 dias em alguns casos. No caso, e em relação ao Palmeiras e Santos, isso não é diferente. Mas, sobre o Alan, eu sou até um pouco suspeito para falar, porque eu acho que esse garoto, ele é realmente diferente. Ele é muito bom jogador. E ele vai jogar melhor em um time que resolva jogar com bola no chão. Aliás, como é que sai o gol do Palmeiras ontem? A bola roubada no meio campo, até uma boa ação de interceptação lá do Veiga, que travou um ataque, a bola sobra para o Alan, e aí ele, com a bola no chão, aciona o Flaco, que com a bola no chão devolve para ele. Né? São dois jogadores que sabem jogar e muito, então sai o gol assim. Agora, era um momento do jogo em que o Palmeiras já tinha tentado, a última parcial que o Pedrinho deu no primeiro tempo, o Palmeiras já tinha 24 passes longos. Então, isso é uma maldição que se impregnou no Palmeiras, e eu não sei se isso está no córtex cerebral do jogador ou se vem de alguma orientação do vestiário. E isso é óbvio que atrapalha jogadores mais técnicos. Por exemplo, o Riquelme Felipe, que começou ontem. Outro garoto muito promissor, e que o palmeirense acompanha já há bastante tempo, porque o Palmeiras, assim, passou a adotar, né, o time sub-20 principalmente, em muitos casos sub-17 também, então ele vem acompanhando a evolução desses garotos. E esse menino há muito tempo mostrou muita qualidade. Aí começa o jogo. Aí ele dribla pra cá, pra lá e tal. Sofreu algumas faltas no começo do jogo. Aí depois as ações dele vão se tornando menos frequentes no jogo. Por quê? Porque ele se intimidou? Não. É porque ele não consegue jogar com a bola longa. E coisa que a maior parte dos jogadores mais técnicos não consegue fazer. Eles gostam de bola no chão. Então, se existiu para mim alguma coisa muito importante no jogo de ontem, foi essa questão da sedimentação de um estilo que tem que ser modificado. O Palmeiras não pode continuar jogando assim. Então eu vi o Gomes lançando longo, Piquerez nem se fala,
O Kelvin, a bola continua queimando no pé, mas ainda está muito cedo também para a gente fazer esse tipo de avaliação individual. Mas é uma suspeita, porque ele terminou mal a temporada. Mas, independentemente disso, também, a bola cumprida. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras ainda reforçou a aposta nos garotos da base. Entraram o Luiz Pacheco, entrou o Larson, já havia entrado no jogo um pouco antes, porque o Andrés Pereira se contundiu ainda no primeiro tempo. Então o Palmeiras utilizou do meio para frente 6 jogadores da base, né? Além deles, o Luigi também voltou a entrar. Ele que fez o gol na rodada inicial, ontem perdeu uma boa oportunidade, mas é bom jogador. Então, é natural que as propostas pelo Alan cheguem e vão se acumular, não tenho a menor dúvida em relação a isso. E o Palmeiras faz jogo duro para tentar resistir pelo menos até o meio do ano. E eu acho que isso é o máximo que o Palmeiras vai poder fazer. Ou seja, segurar até o meio do ano, ou quem sabe negociar agora para entregar depois, como já fez com outros jogadores. Mas é inevitável que ele vá embora. Agora, o Palmeiras faz um movimento também para tentar trazer o Arias. Poderia ser um jogador exatamente para ocupar essa vaga no ataque a partir do momento em que o Alan sair do time, deixar o clube. E em relação ao Santos, eu acho que o Santos ontem fez um jogo animador, porque o Santos tentou jogar futebol, se mostrou razoavelmente organizado em vários momentos no jogo. A gente sabe que não tem tanto material humano assim, mas foi um Santos que mostrou pelo menos organização, e que eu acho que é a base de tudo. É uma equipe que tem alguns jogadores razoáveis, de bom nível. Então eu acho que dá para o Voivoda começar a pensar em montar um time para pelotão intermediário. O torcedor também não pode ter a ilusão de que, não, esse ano nós vamos dar um salto de qualidade, vamos deixar a condição de quase rebaixado para time que vai brigar por Libertadores. Acho que não é esse o caso. Mas acho que os primeiros sinais, eles são animadores. Ô, Raí, sobre o Gabigol no banco de reservas, o Voivoda falou muito bem, né, sobre a questão do Gabriel, a questão física, já garantiu que vai estar no próximo jogo, mas você sentiu que há uma perda técnica muito gritante? Claro que tem pouca amostragem, né? O Gabigol só jogou um jogo, o Santos só tem duas partidas na temporada, mas é um elenco que não é dos mais fortes, podemos dizer assim. É um time que sofreu muito no ano passado, brigou até a reta final contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje tem reforços que são importantes, o Gabriel Menino já está por ali no Santos, já foi anunciado, o Gabigol já participando também, o Neymar a gente sempre sabe que tem que ter um cuidado com a parte física do Neymar, mas você acha que corre o risco de o Santos ter, por exemplo, 2 times? O time com força máxima e o time que, quando você não tem esses jogadores à disposição, entrega muito menos do que poderia com relação à presença de Gabigol, presença de Neymar, desses novos reforços que estão chegando? Eu acho que diante do que vai ser a temporada, Boni, para o Santos, que nesse ano vai ter uma competição a mais em relação à temporada passada. 2, né? No ano passado o Santos não jogou a Copa do Brasil, se não me falha a memória. Jogou e foi eliminado pro CRB. Foi eliminado pro CRB no jogo... Foi eliminado pro CRB. A temporada inteira foi praticamente brasileiro. Eu até comentei esse jogo aqui na Jovem Pan, é verdade, nos pênaltis. Uhum. Então, diferentemente do que foi a temporada passada, né? O Santos tem uma competição a mais, que é a Copa Sul-Americana, a competição internacional que ele não disputou no último ano. Então, dentro desse quadro, invariavelmente, o Voivoda vai precisar gerir um pouco o elenco no sentido de descansar alguns jogadores, dar minutos para alguns outros que não são considerados titulares. Acho que isso vai acontecendo ao longo da temporada. E é claro que quando você está diante do panorama de um elenco que não é vasto do ponto de vista de qualidade, você vai perder um pouco, né, nessa troca. Por exemplo, o Gabriel, que você citou. É o melhor momento da vida do Gabriel, o melhor momento da carreira dele, tecnicamente, de confiança, de todos os aspectos do jogo? Não, não é. Mas quando ele não está, mesmo numa tiragem muito curta, como você disse, né, ele fez um jogo só pelo Santos. E o substituto dele é o Lautaro Dias. A diferença, né, entre esses dois jogadores ela é muito grande, né, potencialmente. Então o Santos perde bastante sem ele. Isso é natural. Mas eu também compreendo que nesse começo de temporada você não vai esticar a corda com todos os jogadores. Eu gosto muito do planejamento do Palmeiras, no sentido de um jogo contra a Portuguesa foi um time, uma base de time. Nesse jogo contra o Santos, uma outra base. Mudou 8, Rai. 8 jogadores, né, diferentes de um jogo para o outro.
no próximo jogo será provavelmente uma outra base, e assim vai. Isso aconteceu na temporada passada, é que o Palmeiras deu uma enroscada no carro em alguns jogos no início, e aí o Abel rompeu um pouco com essa prática ali, acho que na terceira, na quarta rodada do Campeonato Estadual. Muito pela pressão do torcedor. Também. Que acho que não tem uma dificuldade de compreender os contextos das competições. Sim, sem dúvida. Então, diante disso, eu imagino que o Palmeiras vai seguir esse planejamento ao longo de toda a primeira fase. Já está com a classificação encaminhada, né? Dois jogos, 2 vitórias. Tem ainda um outro clássico como mandante contra um time que hoje é o mais frágil do estado, que é o São Paulo, dentre os times grandes, né? E a tendência é que o Palmeiras vença esse jogo também, além dos outros que ele tem uma superioridade muito grande. Então o Palmeiras tem uma situação bem encaminhada para conseguir fazer essa gestão com a qualidade de elenco que ele tem, com mais tranquilidade do que o Santos. O Santos não tem a mesma qualidade de elenco, mas acho que vai precisar passar pela mesma prática, porque tem outras competições, vai ter outras obrigações ao longo do campeonato, ao longo da temporada, melhor dizendo, né? Quando o Santos mais adiante, por exemplo, tiver uma dividida ali, uma semana que tem brasileiro, um jogo de primeira fase de Sul-Americana, aí na semana seguinte tem um jogo de Copa do Brasil, depois tem brasileiro de novo. O Santos não vai conseguir usar em 3 competições diferentes, no espaço ali de 10 dias, 14 dias, o mesmo time. Ele vai precisar fazer rotações, mudanças profundas até, dependendo do cenário. Então vai ser natural meio que ao longo da temporada essas mudanças, e o Gabriel não jogar a partida de ontem por uma questão física, eu acho que é bastante compreensível, né? É natural nesse princípio de temporada que isso aconteça. Acho que não tem nada de muito diferente, né, do que a gente imaginava nesse cenário do Gabriel especificamente. O Vojvoda então já garantiu que Gabriel estará no próximo jogo do Santos Futebol Clube. Ainda falando sobre as declarações dos treinadores, a gente já tem o começo de ano de Abel Ferreira, né? A gente já começa a se acostumar com o estilo Abel Ferreira de responder as perguntas em coletivas. Ele foi perguntado sobre os reforços do Palmeiras, os possíveis reforços, a situação de mercado que o Palmeiras vive, as buscas do Verdão no mercado da bola, especialmente sobre os casos de Thiago Almada e também de John Ares, que são nomes que a gente vem comentando por aqui ao longo da programação da Jovem Pan nos últimos dias. E ele respondeu o seguinte, dessa maneira, vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. Boa pergunta, mas vai ficar sem resposta, está bem? Vocês têm todo o direito de responder o que querem, eu reconheço isso, e às vezes eu quero responder todas as perguntas com o coração, tenho que começar a respondê-las mais com a cabeça. Vocês sabem, o Palmeiras é um clube sempre atento a tudo o que está a passar, mas em primeiro lugar dizer-te que estou muito contente com estes jogadores, com o treinador da equipa principal tenho ido buscar a equipa B, como foi o caso do Luís, é um jogador que praticamente nem passou no sub-20, valorizar isso que temos feito, um grande desempenho, fiquei muito contente, um jogador com muito potencial. Não é de hoje, é desde o tempo do Sporting Clube Portugal, um trabalho excelente do Castanheira juntamente da base, e dá-me um prazer enorme e um gosto poder formar e ajudar jogadores a fazer carreiras no futebol. Na sequência, o Abel Ferreira, depois dessa resposta, né, falando que na verdade não teria resposta ao jornalista que fez a pergunta, falou sobre o aproveitamento de atletas da base dentro da equipe principal do Palmeiras, e a gente ouve então o técnico palmeirense mais uma vez. A concorrência está forte, não é? A concorrência mais do que nunca está forte, porque as equipas têm poder económico para comprar e outras delas poder para dizer não vendemos. Portanto, isso é demonstrativo do quão competitivo é o Campeonato Brasileiro e vocês sabem, é um dos mais competitivos do mundo. Não vou discutir se é o melhor ou não, porque os dados dizem que é o 3º, ou 4º ou 5º, mas em termos de competitividade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que está entre os melhores do mundo. E este jogador são as chamadas oportunidades de mercado. O Palmeiras e as pessoas que trabalham dentro do Palmeiras sabem que o treinador não escolhe nomes A, B ou C, dá perfil de jogadores que quer para cada posição, não só técnico, tático e físico, mas tipo de jogador que é capaz de chegar ao Palmeiras e perceber que se no primeiro jogo jogar mal vai ter 40 mil em cima dele, porque não tem como.
As pessoas hoje não têm muita paciência, né? E é sempre bom nós termos jogadores que contratamos no futebol brasileiro, por isso mesmo conhecem o Palmeiras, a história do Palmeiras, já foram amassados, e alguns chegam aqui e têm que ser amassados para entender a história e a grandeza do clube, exigência e cobrança quando ganhas, porque quando tu ganhas as pessoas querem que tu continues a ganhar, e quando não ganhas as pessoas vão cobrar porque tu não ganhas, e isto não se ensina a um jogador que vem de fora e que não conhece bem a realidade do Palmeiras. Se calhar é mais fácil apostar num jogador da base que conhece a realidade do Palmeiras, que treina connosco, que joga no Allianz Parque, que joga no Barueri, e quando nós temos que os meter a jogar, eles já têm 1 ano, 6 meses de trabalho connosco, e é mais fácil. Portanto, eu não te posso dizer que o Palmeiras tem um só perfil. O Palmeiras tem uma filosofia que é bastante diferente, basta olhar para a média de idades de equipas como o Cruzeiro, de equipas como o Flamengo. Competimos pelo mesmo objetivo, mas com filosofias completamente diferentes. Tá, então, a fala do técnico Abel Ferreira sobre aproveitamento de jogadores da base, antes falando sobre, ou não falando, melhor dizer, sobre os reforços, disse que vai responder agora mais com a cabeça, né, o Abel Ferreira. Já começando o Abel daquele jeito que a gente conhece, Fábio Piperno. A pergunta foi muito objetiva, né, como tem que ser. O repórter perguntou sobre Almada e Arias. E o Abel falou, não dou o direito de não responder. A sua pergunta é muito boa, respeito, mas eu não vou responder agora, porque eu não tenho o que falar. É isso, quer dizer, não tem que ficar alimentando esse tipo de história, são operações complicadas. No caso do Arias, tem essa cláusula aí que dá ao Fluminense o direito de ser o primeiro clube consultado. Enfim, todo mundo já falou sobre isso, então não é uma operação tão simples assim. No caso do Almada, é mais complicado ainda. Primeiro que o jogador não está à venda, não é? Enfim, o Atlético de Madrid não está fazendo um leilão. Agora, ele não é titular, ele não é alguém indispensável hoje, então se aparecer uma boa proposta, o Atlético de Madrid conversa. Só que 40 milhões de euros não é um preço que o Palmeiras estará disposto a desembolsar. Não vai ser isso. E outra coisa, não foi tão falado aqui no Brasil, mas o Atlético de Madrid entende que é um jogador que interessa a grandes clubes sauditas. Outro dia eu li até uma declaração de alguém do clube falando sobre isso. Então, como é que o Palmeiras poderia competir com um concorrente com esse poderio? Outra coisa, lá na Europa, quem já também andou manifestando desejo pelo jogador, o que não quer dizer que vá sair negócio, mas desejo, interesse pelo jogador, é o Benfica. É outro time que também tem lá condição de fazer um aporte grande aí para um jogador desse nível. Elas pagou 30 milhões de euros pelo Richard Rios. Pode ser que resolva pagar um pouquinho mais para um jogador que já é campeão do mundo. Então, faz bem o Abel em não alimentar esse tipo de debate, discussão, de suposição. Tem que fazer isso aí. Pés no chão, vamos falar do mundo real. Vamos falar de quem? Desses jovens jogadores que ele mencionou. Eu acho que, insisto de novo, eu acho que a safra é muito boa. É um Palmeiras que pode sim tentar repetir o que fez em 2023, quando tinha um bom elenco, tinha perdido Danilo, o Scarpa, foi para o mercado e só trouxe 2 jogadores, o Richard Rios e o Arthur, com a base que já tinha lá. Mas os meninos que estavam subindo, o Palmeiras montou um time forte, foi campeão brasileiro de novo. E, aliás, poderia ter ido mais longe na Libertadores, não fosse a teimosia do Abel naquele confronto contra o Boca. Mas, enfim, o fato é que há material humano em condição, sim, de dar ao Palmeiras um time forte, um time competitivo. Daqui, sei lá, 1 mês, 2, 3, a gente não sabe quando, mas, enfim, vai ter o Paulinho de volta, é um belíssimo reforço. Então, não há por que ter essa aflição de, nossa, eu vou para o mercado, poder, enfim, mostrar força, vou gastar nababescamente, como foi feito ano passado. Calma, equilíbrio, né? Eu acho que com o que está lá já dá para fazer um trabalho, no mínimo, bastante digno aí. A gente vai ter que ir para o intervalo rápido na Rádio Jovem Pan. Já a gente volta com o Bate Pronto. Fica ligado, hein? Porque, como eu falei na abertura do programa, Mauro César Pereira tem informação importante sobre a negociação por Lucas Paquetá. Já a gente volta.
Seguimos no YouTube, eu já passo a bola para você, Mauro. Muito boa tarde. Suas impressões sobre esse clássico paulista, o primeiro da temporada, Palmeiras e Santos, a vitória do Verdão, e essas respostas do Abel Ferreira na entrevista coletiva. Muito boa tarde. Ele não respondeu a pergunta, tem nada para falar também sobre isso, né? Falar o quê? Esse negócio do Almada, assim, é uma grande fantasia que se criou aqui no Brasil, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Primeiro, o jogador joga todos os jogos praticamente do Atlético. Há uma semana estava enfrentando o Real Madrid. Está lá só há 6 meses. Veio para o Brasil numa condição muito clara em que ele ficaria só alguns meses no Botafogo, iria para o Lyon, do Lyon já foi para o Atlético. E aí se criou a ideia de que o Almada é um jogador de liquidação, né? Aí criaram a lenda de que ele precisa de minutos para ir para a seleção argentina. Ele é titular da Argentina, ele dificilmente vai ficar fora da Copa, só se acontecer algum fato novo. Ele encerrou o ano como titular da seleção, jogou o último jogo, que foi contra a Angola, inclusive, só ficou fora de 3 jogos porque se lesionou, um contra o Equador, o último das eliminatórias e mais 2 compromissos. Porto Rico, o outro não estou me lembrando agora, foram 3 jogos que ele ficou de fora porque ele estava machucado. Então, assim, aí agora se criou a ideia, parece que o Almada é um jogador, assim, em liquidação. Vai lá só pegar e trazer, não. Tá falando pipeiro, é um jogador caro. O Atlético não vai vender pelo valor que pagou, vai querer muito mais. Então, não tem muito sentido. Acho que ele faz bem até não falar nada sobre isso, né? E o Ares está no meio da temporada, gente. Lá o time dele está desesperado, último lugar no campeonato. Ele joga também todos os jogos, né? Dos 21 jogos do time no campeonato, ele só ficou fora de 1. E foi titular em 13, a maioria dos jogos ele começou jogando. Então, é um jogador que é utilizado. Esse jogador de você para trazer agora é difícil, né? Não é um negócio muito viável. Talvez no meio do ano, no caso do Ares, sim. O Almada eu acho bem complicado, além do que o Piperno falou. Eventualmente até se for para vender, pode surgir uma proposta de fora. Embora o Almada, não sei se o objetivo dele é ganhar dinheiro nessa altura da carreira. Ele já foi para os Estados Unidos, passou pelo Brasil na condição de ir para a Europa, e me pareceu muito claro que o objetivo dele era jogar na Europa, é seguir na Europa. Não sei, mas de repente um caminhão de grana pode mudar a cabeça de qualquer um, né? A gente teve o Oscar, por exemplo, que no seu talvez melhor momento da carreira preferiu se enfiar lá na China e ficou na China, ficou rico, mas ficou na China, a carreira dele praticamente acabou, né? O que o Oscar apareceu no futebol? Mas nada, porque na China você não aparece para lugar nenhum. Sobre o jogo, só tomou um susto no final o Palmeiras ali, né? Quando o Carlos Miguel teve que trabalhar. Bom começo aí do campeonato. O que é importante para o Palmeiras, porque assim, o Palmeiras é um clube que vai querer brigar pelo brasileiro e vai viver momentos de escolhas importantes na hora em que os jogos do Campeonato Brasileiro e do Paulista começarem a se misturar. Aí faz o quê? Ele precisa de um título. Ser campeão paulista acalmaria as coisas, né? Até porque não ser campeão paulista pode significar ser derrotado, eliminado no caminho da final ou na final por um rival. Já pensou de novo o Corinthians eliminando ou vencendo? Isso aí teria um impacto muito grande no contexto depois do que foi a temporada passada e retrasada, especialmente a de 2025. Então ele talvez vai ter que fazer escolhas. Então pontuar agora é bom, para já ter umas coisas encaminhadas, não passar nenhum tipo de perrengue, poder ali fazer as escolhas com muito cuidado. Porque também, se você abandona o brasileiro nas primeiras rodadas, você pode sofrer... Mauro, só vou te pedir licença, 2 segundinhos só para a gente voltar para a rádio. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan com o nosso bate-pronto. Mauro César Pereira falando suas impressões sobre o Clássico Paulista, a vitória do Palmeiras por 1-0. Então, é isso. Eu acho que num cenário como esse, de repente, se você prioriza o estadual, né, e acaba botando um time mais fraco no brasileiro, perde pontos nas primeiras rodadas, isso lá na frente pode custar caro. Então, essas são as escolhas que os times vão ter que fazer, né? Time que briga para não cair, que pode perder pontos preciosos no começo, porque está sonhando em avançar no estadual. Time que briga para ser campeão. E até aqueles que vão ficar ali brigando por... Todo mundo tem que pontuar no brasileiro, independentemente das metas que possam ser alcançadas na competição. E eu acho que assim, a CBF, ela fez uma boa pegadinha aí para os estaduais, né? Essa mistura de jogos na reta final, isso aí, cara... O estadual vai chegar... A gente está falando aqui de Palmeiras e Santos. Vai chegar uma hora que vai ter jogo do Paulista, vai ter... São Paulo e Flamengo, Corinthians que é Bahia, né? Sim, Bahia. Corinthians e Bahia, depois tem Flamengo e Corinthians pela Supercopa. Palmeiras joga com o Galo, primeiro jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro. Então esses jogos vão ofuscar os jogos dos estaduais. É inevitável, gente. Ou no mínimo dividir atenções. Quando você tiver um clássico ali, que tem uma relevância e tudo mais, tem um Grenal, tem um Cruzeiro Atlético, tem um Corinthians e Palmeiras, de repente isso, um Fla-Flu, dá uma diminuída ali na atenção. Mas vai ser interessante ver. E as escolhas têm que ser, acho que, muito maduras e profissionais, né? Acho que nem cabe isso ao técnico, na minha opinião. Cabe ao clube. O clube tem que falar, a minha prioridade é essa aqui, ó. É essa competição. Aqui eu vou do jeito que for possível, porque não dá para abraçar o mundo com as pernas. E o dilema do Palmeiras é esse, né? A temporada passada foi, do ponto de vista de resultado, confrontos importantes, o pior possível, porque você perde duas competições, você sai de uma e perde a final de outra para o maior rival
aqui em São Paulo, que é o Corinthians. E no âmbito nacional, o grande adversário tem sido o Flamengo, perdeu a final da Libertadores e o título brasileiro ficou em segundo também, atrás do Clube Carioca. Então, pior que isso, sabe, só, sei lá, ser rebaixado, né? E a torcida está ávida por resultados, por vitórias. Então, vai ter que ser uma escolha muito, muito bem feita no momento que chegar a hora de tomar as decisões. Desculpa, só uma coisa complementar que o Mauro falou. E o Campeonato Paulista, particularmente, ele tem uma pegadinha para os times grandes. Porque o time pega todos do grupo dele, da faixa dele. Então, todo grande ele vai ter os 3 clássicos. Aí, por exemplo, o time do pelotão intermediário, do bloco intermediário, ele não vai obrigatoriamente enfrentar todos os grandes. Então, o que isso significa? Você pega, por exemplo, o São Paulo, que está muito instável e tal, já perdeu na estreia. Vamos imaginar que o São Paulo, que já perdeu para um time do segundo bloco, lá o Mirassol, ele, nos 3 clássicos, ele pontue pouco. Faça 2 pontos em 3 clássicos. Empate 2 vezes e perca 1. Muito bem. Você vai somar com o jogo, com o que já foi feito lá no jogo contra o Mirassol, só isso aí já dá metade do turno, 4 rodadas. Ou seja, em 4 rodadas ele teria feito só 2 pontos. Como é que ele vai fazer para recuperar nos 4 jogos restantes a pontuação necessária para ele ficar entre os 8? Porque o clube grande que não ficar entre os 8 pode esperar que venha turbulência por aí, né? Exatamente, pode esperar que vem turbulência por aí. Pra gente arrematar o assunto clássico, então, Palmeiras vitória por 1-0, vamos falar do protagonista do jogo, o Alan, que marcou o gol do triunfo alviverde e que tem bons números com a camisa do Palmeiras, pelo menos vive o seu melhor período nesses últimos jogos. Nos últimos 8 jogos que começou como titular, 4 participações para gol, é claro, contabilizando também a reta final da temporada 2025. Com a camisa do Palmeiras no geral, ele tem esses números aí que a gente vai colocar na tela. 56 jogos, 18 como titular, 10 participações em gol, 4 gols marcados, 6 assistências, 183 minutos para participar de gol. Vem de boa fase o Alan e é claro que já começa a chamar a atenção do futebol do exterior. A informação que vem do UOL também é que, segundo o staff do jogador, vê com bons olhos uma venda já nessa janela de transferências do começo do ano de 2026. A idade é algo importante, ele sabe que pesa no julgamento dos clubes europeus. Atualmente, o Alan tem 21 anos e completa 22 em abril. Ele falou sobre isso também depois do jogo. A gente tem a arte aí, as aspas do atacante palmeirense, então, que a gente vai colocar na tela. Desconversando, é claro, focando no momento que vive com o Palmeiras. Abre aspas, eu fico muito feliz. Isso é fruto do meu trabalho. Mas quanto às negociações, eu deixo o meu staff resolver. Eu procuro sempre estar focado no Palmeiras e sempre que estou em campo, busco ajudar a equipe. Um discurso padrão para o jogador, é claro, que não vai admitir que quer sair do time, que quer ser vendido nesse momento, mas a informação então que vem do OI de que o staff do Alan já vê com bons olhos então uma venda já nessa janela de transferências. Algo que o técnico Abel Ferreira não quer de jeito nenhum, não quer perder um dos seus principais jogadores, assim como foi com o Endrick, assim como foi com o Estevão, e agora corre o risco de perder também o Alan para o futebol do exterior. O técnico Abel Ferreira falou na entrevista coletiva sobre querer a qualquer custo permanecer com o jogador em seu elenco para a temporada 26. A gente ouve o técnico Abel. O Alá, como te disse, são jogadores que nos dão muito trabalho. O que eu fico triste é quando tu os tens prontos para te render, tens que vender o Endrick, tens que vender o Estevão, tens que vender o nosso zagueiro, o Vítor Reis, agora já o Alá. Eu acho que o Palmeiras neste momento está em condições de escolher quando é que pode vender, quando é que não pode vender, por esse equilíbrio que nós temos feito num trabalho conjunto com o nosso Departamento de Finanças, com a nossa diretoria, com o nosso Barros, com o nosso treinador. Portanto, vai muito para além daquilo, o treinador vai muito para além daquilo que vocês veem das 4 linhas. Se os clubes de fora estão sempre atentos aos nossos jogadores, como tem sido nos últimos anos, o Rios, o Estevão,
Fico satisfeito por isso, porque também é sinal que o trabalho do treinador é muito bem feito, o trabalho que fazemos dentro é muito bem feito, mas não precisamos de vender, precisamos é ter uma equipa competitiva, ter uma equipa forte, investir tempo nestes jogadores, ter paciência, porque umas vezes as coisas vão sair bem, outras vezes as coisas vão sair mal, mas claro que ficamos contentes por outros clubes de fora e clubes com muito poder económico e o euro está 1 euro para 6 ponto qualquer coisa de reais, portanto é muito fácil vir aqui e bater dinheiro e levar esses jogadores. Espero, não estou a contar a perder ninguém, sinceramente, não estou a contar a perder ninguém, mas dá-me muito satisfação e prazer poder arriscar, meter a minha cabeça no cepo, ganhar e perder com estes jogadores. Aí Monteiro é um dilema difícil mesmo para o técnico palmeirense. Tem nas suas mãos um jogador que vive um grande momento, tem muito potencial de desenvolvimento também, mas o assédio do futebol europeu é complicado. A gente sabe como o staff do jogador muitas vezes fica ali no ouvido do jogador, já falando também, tem que sair agora, você não vai perder a oportunidade. E o Abel, obviamente, não quer perder o Alan de jeito nenhum, mas em alguns momentos fica complicado para o clube segurar. É um jogador que está muito bem, né, Raí? Muito bem, desde a temporada passada, né, quando entrou em campo, demonstrou muito bom desempenho. Aquele jogo contra a LDU, por exemplo, a virada do Palmeiras 4-0, teve uma parcela muito grande de responsabilidade do Alan, do que ele fez naquela ocasião. É um ótimo jogador, mais um que o Palmeiras revela, mostra esse trabalho muito bem feito. O atual time da Copinha, inclusive, também tem vários meninos de qualidade, embora vários que poderiam jogar a Copinha estão já no time de cima, no time profissional. E acho que a questão não é nem tanto... O dilema não é nem tanto dele, né, Boni? Eu imagino que todos esses jogadores, até os que já saíram, enfim, ele pediu para que permanecessem mais um pouco. O Endrick, o Estevão, o Vitor Reis. Aí a questão do clube avaliar se naquele momento aquela oferta corresponde àquilo que o jogador vale, aquilo que o clube imagina que possa lucrar com a venda dele. Aí acho que é mais uma questão administrativa. É claro, ele participa das conversas, deve dar ali o pitaco dele... mas essa decisão vai passar mais pela Leila, principalmente, presidente do clube, o Anderson Barros, que é uma figura importante aí no organograma do departamento de futebol, de quando vender, se por 30, se por 35, se por 40, se esperar um pouco mais para vender mais adiante, mais à frente. Aí é uma decisão que o Palmeiras vai ter que tomar. O que a gente sabe é que o Palmeiras tem uma situação financeira bastante equilibrada, estável, saudável, muito mais do que a maioria no futebol brasileiro, que esse dinheiro agora não é uma urgência, o Palmeiras não está precisando de qualquer jeito de 30, 40 milhões de euros, que não é uma quantia inexpressiva, muito pelo contrário, mas o Palmeiras não está de forma desesperada precisando desse dinheiro para pagar uma dívida ou para reinvestir no time, uma necessidade, enfim. Então dá para segurar um pouco mais, para tentar mais adiante, quem sabe numa próxima janela no meio do ano, quem sabe numa janela só no início do ano que vem, porque do ponto de vista competitivo também para o Palmeiras, o Alan permanecer até o meio do ano não vai resolver muitos problemas, né? A fase aguda da temporada é da Copa do Mundo para lá, ou seja, depois da janela do meio de ano europeia, que é a janela mais quente, né? Onde as equipes da Europa fazem investimentos na montagem de um time para uma nova temporada. Essa janela de agora é uma janela de pequenos ajustes, né? Perdi um atacante, perdi um lateral, perdi um meio-campista lesionado, até mesmo vendido para outro clube, vou buscar uma reposição, vou buscar aqui uma contratação de um jogador para complementar meu elenco e caminhar até o final dessa temporada. Tanto que essa janela nem movimenta tantas cifras assim na Europa, nem grandes nomes também, na maioria das ocasiões, claro, tem uma exceção aqui, outra ali. Então, para o Alan, a janela mais quente, até para ele ser vendido, poderia ser a do meio do ano, mas essa esportivamente seria pior para o Palmeiras, né? Porque perderia ele no momento mais agudo da temporada. Então, essa também é uma questão aí que o Palmeiras vai ter que administrar. Na minha visão, o ideal para o Palmeiras é ele permanecer até o final do ano. Mas permanecendo até o final do ano, qual venda o Palmeiras conseguiria daqui uma temporada, né? Um ano, ou daqui um ano, melhor dizendo, um ano, esse jogador mais velho, que é um outro aspecto que conta também muito nessas negociações, embora ele seja muito jovem, tem 21 anos ainda. Mas o Palmeiras vai ter que administrar aí muitas questões com uma tentativa muito grande de times europeus e uma quantia muito grande na mesa também para a saída desse jogador. Acho que o caminho dele é a Europa, em pouco tempo vai acabar acontecendo para o Palmeiras. Quanto mais conseguir esticar a permanência dele, esportivamente vai ser melhor, porque acho que nessa temporada, diferentemente do que foi na última, ele vai ser um titular absoluto nesse time do Abel.